o secretário de Planejamento, o senhor José Nasal, e na próxima semana, ele, inclusive é importante os vereadores botarem nas suas agendas, né, na próxima semana, quinta-feira, 8h30, a gente vai discutir tecnicamente o PPA, que o governo também marcasse uma agenda para o debate técnico, para a gente tirar nossas dúvidas, para a gente discutir, para a gente entender e ver o que de fato está faltando, para juntos a gente construir e completar o que está faltando antes da gente fazer a votação. Então, eu apelo para Vossa Excelência, até enquanto líder do governo, que articule, né, esta discussão e esse momento para que a gente não faça uma votação com dúvidas e, principalmente, não faça uma votação de que posteriormente venha a dar problemas e prejuízos para o munícipe e para o município. Por exemplo, vereador, para finalizar, vereador, uma das questões que é garantida na lei e que não está no projeto é a não intermitência do fornecimento do serviço. Lá no bairro Teotônio Vilela, por exemplo, nós estamos há 8 dias sem o abastecimento d'água. Assim como diariamente o serviço é suspenso em um determinado horário. E a legislação diz que não pode ter essa intermitência. E, inclusive, a existência dela faz com que parte da tubulação se danifique, porque ela fica vazia, a tubulação, depois a água vem com muita pressão, e isso já é comprovado por vários estudos, que danifica e que aumenta a possibilidade dos estouros que acontecem nas tubulações, sem contar de que também já é comprovado de que o ar que fica influencia na contagem do nosso consumo. Então é por tudo isso que a gente deve fazer uma agenda positiva, inclusive com uma audiência pública, mas o primeiro passo é essa reunião de discussão técnica da Câmara com o Poder Executivo e quem o Poder Executivo entender como técnico para fazer o debate. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: declara a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, Patrimônio Material e Científico, no município de Ilhéus, Estado da Bahia. Após detalhada análise aos atos do processo, vislumbra-se que a matéria supracitada está esculpida de ilegalidade ou constitucionalidade, recomendando aprovação pelo colendo plenário. É o parecer. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Em discussão sobre o projeto de lei 77, de autoria do vereador Antônio Matos. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei de número 077/2017. Primeiro, o impacto positivo que a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, tem promovido no desenvolvimento rural sustentável, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, a transferência de tecnologia, a assistência técnica, a extensão rural, a qualificação tecnológica agropecuária, a fiscalização agropecuária, a certificação e a organização territorial e socioprodutiva nas regiões produtoras de cacau, em especial no município de Ilhéus, Estado da Bahia. Primeiro, inciso primeiro. Em discussão, artigo 1º? Em discussão, artigo 1º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Os trabalhos técnicos, científicos e de valorização dos saberes etnobotânicos desenvolvidos ininterruptamente ao longo de mais de 50 anos, que contribuíram para a conservação produtiva dos mais significativos fragmentos remanescentes da Mata Atlântica em áreas agriculturáveis. Em discussão, artigo 2º. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Os trabalhos desenvolvidos com o sistema agrovicultural Cacau, Cabruca, os quais evidenciaram a sua acessibilidade ambiental referenciada na Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável em 2012, Rio 20. Em discussão, artigo 3º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Quarto, também os esforços no sentido de resgate e conservação produtiva de espécies arbóreas que se encontram sob forte pressão antrópica, vulneráveis e mesmo ameaçadas de extinção, como a árvore nacional, o pau-brasil, o jacarandá da Bahia, dentre outras essências da Mata Atlântica. Em discussão, artigo 4º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. 5. A atuação da CEPLAC sempre foi decisiva na busca e implementação de soluções para problemas agrônicos nas regiões de florestas tropicais úmidas, especialmente aquelas cultivadas com culturas perenes como cacau e... Em discussão, artigo 5º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Sexto, aprovado. A CEPLAC preenche as lacunas funcionais estratégicas dentre a estrutura estatal, federal, para o cumprimento de responsabilidade legal e constitucional do Estado em relação à preservação, conservação e uso sustentáveis dos recursos do bioma da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Em discussão, o artigo 6º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. 7º, a CEPLAC, com representante do Estado Federativo, possui instrumentos e autoridade legal para atuar como agente regulador e de equilíbrio em face aos diferentes grupos de interesses presentes em municípios detentores de baixo índice de desenvolvimento social, econômico e ambiental, carente de apoio das estruturas de intervenção do governo federal, principalmente aquelas em regiões de Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Em discussão, artigo 7º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. 8º, a CEPLAC possui os elementos institucionais necessários para criar e atrair condições efetivas para atender o desenvolvimento socioeconômico da população rural, cuja inclusão está fortemente associada às ações do poder público. Em discussão, o artigo 8º. Em discussão, o artigo 8º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. 9. A CEPLAC dinamizou as economias regionais alicerçadas na produção agropecuária através da diversificação e fortalecimento das cadeias produtivas. Em discussão, o artigo 9. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 10º, a CEPLAC tem a capacidade para potencializar as cidades produtivas nas regiões produtoras de cacau como fator estratégico de geração de emprego, renda, divisas, inclusão socioprodutiva e do desenvolvimento sustentável para o país. 10º. Em discussão, artigo 10º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. 11º, os esforços realizados pela CEPLAC para a reversão da posição do Brasil como produtor de matéria-prima das regiões da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica para fornecedor de produtos beneficiados através da agroindustrialização. Em discussão, 11º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 12º, a CEPLAC integra a estrutura institucional, governamental e reúne conhecimentos essenciais para auxiliar na consolidação dos assentamentos de reforma agrária e da agricultura familiar nas áreas de domínio da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Em discussão, artigo 12º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
13º, o Centro de Pesquisa do Cacau, CEPEC, sediado na rodovia Ilhéus-Itabuna, desenvolve há décadas importantes projetos de pesquisa e extensão rural, beneficiando a comunidade agrícola e urbana de maneira significativa. Em discussão, artigo 13º. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 14º, o apoio dado pela CEPLAC à implantação de projetos relevantes, a exemplo da Reserva Natural de Serra do Teimoso, o qual projetou mundialmente Jussari, município da região sul da Bahia, tornando referência em conservação ambiental. Em discussão, artigo 14º. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 15º, a Reserva Natural da Serra do Teimoso, hoje é um posto avançado da Reserva da Biosfera, e esse título deve-se principalmente às ações da CEPLAC, à época liderada pelo seu pesquisador e curador Herbácio Andrade e Maurício de Carvalho. Em discussão, o artigo 15º. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. As ações técnicas e científicas desenvolvidas na reserva contribuíram efetivamente para a conservação da fauna, flora, solo e do ecossistema do município de Jussari. Em discussão, o artigo 16º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 17º, a imaterialidade dos trabalhos desenvolvidos, assim como a materialidade do acervo técnico-científico e mesmo logístico, biblioteco, as estações experimentais, os escritórios locais de extensões rural da CEPLAC, o apoio à conservação produtiva, o cacau, cabruca, a Mata Atlântica, o solo, flora, fauna da região que deram subsídio. Esse feito requer o reconhecimento formal, assim como de instrumento legal para garantir sua proteção e perpetuação para a humanidade e as futuras gerações. Em discussão, artigo 17º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 18º, as ações da CEPLAC em apoio às esferas estaduais e municipais das regiões produtoras de cacau, por meio da promoção do desenvolvimento sustentável, da gestão multidisciplinar e integrada dos instrumentos de políticas públicas necessária ao fomento da atividade produtiva, como pesquisa e desenvolvimento, extensão rural e transferência de tecnologia, educação produtiva e ambiental, associativa, a cooperativismo, crédito rural, certificação e defesa vegetal. Em discussão, o artigo 18º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Declara a CEPLAC patrimônio imaterial e científico do município de Ilhéus, estado da Bahia. Em discussão, artigo 19º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.